Estamos agora no terceiro tópico da nossa lição, salvos para servir. Irmão Tiago, como a onipotência de Deus se manifestou aos marinheiros e como eles reagiram? Então, de que forma a onipotência de Deus se manifestou ali aos marinheiros, aqueles que estavam conduzindo aquela embarcação? Quando Jonas falou para ele, o seguinte, me joga na água aí que resolve o problema, a princípio os marinheiros não quiseram ir por esse caminho. Uhum. E o texto fala que eles tentaram remar, né, para ver se conseguiam chegar à terra. E não deu certo. É interessante notar que as navegações nessa época não era costume você se distanciar muito da terra, né? Havia, né, o trecho ali de barco, mas sempre nunca perdendo a terra tanto de vista, né? Uhum. Você vai ver isso só por volta de 1500 agora depois de Cristo, que agora as viagens começou a se distanciar mais, né? Ao mar aberto. Mas não era o costume dessa época aqui. E eles tentaram, né? O texto fala que eles tentaram ir para o sentido da terra, mas Deus, quando eles tentavam, Deus mandava mais um ventinho e eles continuavam onde eles estavam, né? Sendo lançados ao alto mar. Sendo lançados ao mar, né? Então, realmente, Deus, ele tudo pode. Não há nenhum elemento na terra que Deus não possa controlar. Uhum. E então, ele forçou, de certa forma, que os marinheiros chegassem a uma conclusão, né? Temos que jogar o Jonas no mar. Não tem o que fazer. Yeah. E aí é interessante que eles oraram ainda, né? Falaram, Senhor, olha, nós vamos jogar ele, mas não nos culpe pelo que ia acontecer com esse camarada, né? Uhum. E aí o versículo 15 fala, levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou, né? Acalmou. Mas só que, ao fazer isso, daí o que acalmou o mar e o sentimento que daí se abateu novamente sobre eles. Ou do verso seguinte. O 16, temeram, pois este homem é o Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos, né? Então, eles já estavam abalados com a situação, mas de toda forma, ainda poderia ser algo assim, aleatório, acontecendo sem de fato, talvez, eles conectarem os pontos, né? Mas quando eles lançam Jonas no mar e o mar se acalma, aí todos os pontos se fecham. Não, era isso mesmo, era o que o Jonas falou. É o Deus de Jonas que estava irado por causa da rebelião dele. Então, que Deus é esse? Que ali estava mandando os ventos, enfurecendo o mar, e quando a gente faz exatamente o que o profeta dele disse para fazer, imediatamente o mar se acalma. Que Deus poderoso é esse? Imagine o pavor, imagine uma cena como essa, mesmo nós conhecendo a Deus, conhecendo histórias, quando nós vemos situações assim, onde o clima ou coisas assim, que apenas o sobrenatural pode controlar, nós ficamos abismados por contemplar isso. Eles estavam sensíveis, Luzilei. Uhum. Você pode observar que muitas vezes a pessoa, quando passa uma situação agitada e depois vem a calmaria, ele fica mais sensível, né? Uhum. Imagina, você tá ali e a certeza é que o navio vai afundar e vai todo mundo morrer. Uhum. E de repente, eles jogam os Jonas no mar e tudo se acalma. Eu imagino... E com isso a sensação de mais sensibilidade, né? Isso. E agora, não sei se eles se converteram, mas que fizeram votos de sacrifício, fizeram, né? Pelo menos naquele momento, né? Exato. Pergunta B. Qual era o plano de Deus para Jonas e pelo que o fugitivo orou enquanto estava no ventre do peixe? Qual era o plano de Deus nessa ação dele ser lançado ao mar? Era mostrar que ele é soberano. E quando ele dá uma determinação, não tem para onde você correr, né? Uhum. E também levar Jonas a ter humildade e também levar Jonas ao arrependimento. Porque ele era um profeta de Deus e Deus havia pedido para ele levar uma mensagem. E simplesmente ele se recusou.
desobedeceu a Deus. E ele precisava chegar a um arrependimento disso. Então, Deus permitiu para que ele pudesse refletir. Luzilei, quando fala da baleia engolindo Jonas, o que você imagina? O que você imagina de Jonas dentro da barriga do peixe? Como você imagina esse cenário? Com certeza não era um ambiente gostoso igual esse que a gente está aqui na gravação da lição. Eu fiquei pensando o seguinte, muitas vezes, quando você assiste um desenho, não sei se é porque eu ainda tenho filhos pequenos, você imagina um ambiente da barriga do peixe, um ambiente grande, onde o camarada senta, levanta, faz exercício físico, alongamento. Tá limpinhos, né? Sim. Mas não é essa a realidade. Então, se você imaginar hoje os animais, ou as baleias que nós temos, que talvez daria certo para engolir um homem, seria um ambiente como? Apertado e de pouca locomoção. Então imagina você dentro da barriga do peixe, um ambiente apertado, de difícil respiração, sem água potável, um cheiro de peixe terrível, um ambiente onde você tem ali um caldo grosso, né, do estômago, né, do peixe, aquele ali o tempo todo vivendo essa realidade. Não foi uma experiência boa para Jonas, não. Pensa, eu, por exemplo, eu não gosto de ambientes apertados. Com certeza Jonas não era claustrofóbico. Não sabemos, ou ele era e teve que lidar com isso. Então, assim, foi uma experiência forte para ele. Muitas vezes a gente não para refletir no ambiente que ele ficou. Talvez não conseguiu se mexer, e ele teve tempo para pensar, e muito. Era muito fácil morrer ali. Assim, caiu na água, morreu, acabou. É fácil. Agora, duro foi ficar na barriga do peixe 3 dias, sem poder talvez se mexer, sem beber uma água saudável. Imagina beber uma gosminha lá da barriga do peixe para matar a sede. Terrível um negócio desse. Então, talvez foi uma experiência muito... Talvez não, certamente. Foi uma experiência triste, que trouxe para ele o quê? Humildade, ensinou ele a ser obediente a Deus, né? E aí o texto fala, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus. O que ele pediu agora? Perdão, e agora se comprometeu a fazer a vontade de Deus. Então eu fico imaginando aqui, Luzilei, que muitas vezes... trazendo para os nossos dias, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Ele deixa bem claro, olha, Tiago, é essa a minha vontade, mas eu decido fazer o quê? Fazer a minha vontade. Eu vou para Tarsis, eu não vou para Nínive. Qual é o resultado? Vai vir tempestade. Muitas vezes nós vamos ser lançados ao mar. Vamos experimentar o que é estar preso, muitas vezes no pecado, preso em circunstâncias difíceis, até você orar a Deus e falar assim, Senhor, deixa eu voltar, que antes estava melhor. Quantas vezes no nosso trabalho como missionário a gente vê isso na vida das pessoas? Estava na igreja, estava bem, tinha um bom casamento, tinha uma boa família, e de repente toma a decisão de fazer algo diferente, o quanto que sofre. Então, é interessante avaliarmos aqui que estar com Deus, fazer a vontade de Deus, é o melhor para nós. E nos poupa de muito sofrimento. Exatamente. Então, seguirmos o plano que Deus traça para nós é a melhor escolha que nós podemos fazer. A história de Jonas vem ilustrando isso para nós. Deixar bem claro em nossas mentes, para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro que ele cometeu inicialmente na sua, conforme o registro aqui que temos em seu livro. Eu só fico com uma dúvida aqui, Luzilei. Se quando ele estava na barriga do peixe ele já orou, ou depois de 3 dias ele orou? Se já foi de imediato ou ele ainda esperou 3 dias para começar a sua oração, né? Eu queria ter essa resposta. Porque assim, se ele esperou 3 dias, ele foi durão. Assim, aí quando não tinha mais alternativa, ele falou, Senhor, me ajuda. Ou se já, quando ele entrou ali, ele já orou mesmo, já pediu perdão, e agora Deus deixou mais uns 3 dias para ele
para ele sentir. Então, era interessante essa informação. Né? Vamos para o céu e lá a gente tira essas dúvidas. É verdade. Pergunta C. Descreva a profundidade do arrependimento de Jonas diante de Deus e como o Senhor reagiu diante da humilhação de seu filho. Como nós mencionamos, então, falou, pois, Jonas, vamos primeira parte, Jonas, então, orou a Deus, né? Uhum. Ele reconheceu a sua fragilidade, reconheceu o seu erro, e se dispôs a ser diferente. E a resposta de Deus foi o quê? Falou o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Uhum. Até fazendo uma correlação com a pergunta que nós fizemos anteriormente, né? Da onipotência de Deus. Uhum. Então Deus manda o peixe engolir, Deus manda o peixe jogar fora de novo. É interessante, quando foi mencionada a questão do peixe, eu estava pensando aqui. O ser humano ele não tem a capacidade de ficar muito tempo abaixo da água, dentro da água, né? Sem respirar. Se o peixe estivesse um pouquinho atrasado e demorasse mais uns 10 minutos para chegar onde Jonas estava, ou se o peixe, no meio daquela confusão, não conseguisse enxergar Jonas e estivesse mais acima ou estivesse mais abaixo e ficasse procurando. Mas o peixe estava exatamente no lugar onde precisava estar para que pudesse apanhar Jonas, ele ainda estando com vida. A baleia poderia regurgitar também no meio do mar. Seria complicado. Né? A baleia está lá no meio do mar e tal, coloca para fora Jonas no meio do mar, não vê terra firme, não consegue boiar por muito tempo, morre. Mas como você está mencionando, tanto no momento em que a baleia toma, também no prazo em que Jonas permanece no ventre da baleia, porque Jonas não poderia ficar ali um mês fazendo morada lá na baleia, no ventre da baleia. Quanto no local onde a baleia lança Jonas em terra firme, tudo Deus estava dirigindo. O time era perfeito. O local, tanto do início quanto do final, também eram os locais apropriados. Era o local certo onde a baleia deveria estar para pegar, era o local certo onde a baleia deveria estar para Jonas desembarcar. Deus controlando a natureza. E é um poder maravilhoso, né? Uhum. A nota falou o seguinte: Jonas compreendeu que do Senhor é que vem a salvação. É muito importante esse detalhe, né? Uhum. O reconhecimento da graça salvadora de Deus. E quando ele reconhece isso, o que veio depois? O livramento. Sim. Então, a partir do momento que Jonas reconhece a sua fragilidade, que ele não tem controle de nada, e nós estamos a serviço de Deus em qualquer circunstância, então agora o livramento veio para a vida dele. E muitas vezes essa é a mesma realidade que acontece conosco. Muitas vezes Deus permite algumas provações, até que você olha para o céu e reconhece que é dele que vem todas as coisas. Aí ele suaviza um pouco mais a sua vida, né? Exato. Pergunta D. Como podemos nos encorajar com a nova atitude de Jonas, semelhante ao que ocorreu com um jovem missionário do Novo Testamento? Aqui é um caso complicado, Luzilei. Uhum. Paulo queria, juntamente com Barnabé, visitar novamente as igrejas, né? Uhum. Eles haviam passado, fundado as igrejas, e agora ele queria voltar para ver como é que estava, dar aquela assistência, né? E Barnabé estava preocupado, falou, olha, tem um jovem aqui que está meio deixado de lado, eu queria levar ele. Que era Marcos, né? Mas o que acontece? Paulo falou o seguinte: não foi esse cidadão aí que um tempo atrás nós saiu com ele, na hora dos perrengues ele desistiu e voltou? Aí Barnabé falou, ele mesmo. Paulo falou, com a gente ele não vai não. E aí há uma divisão. Paulo e Barnabé acabam se desentendendo por conta disso. Uhum. Paulo segue para um lado, Barnabé segue para outro e leva Marcos junto com ele, né? Uhum.
Então esse é o episódio que nós vemos aqui acontecendo. É interessante notar aqui que Marcos, é certo que ele abandonou? Sim, ele abandonou mesmo, a princípio. Mas depois ele amadureceu. E ele agora estava precisando de uma nova oportunidade. E a realidade é que Deus nos dá essa segunda oportunidade. Paulo não viu isso aí. Paulo olhou e falou, não, vacilou, acabou. E agora a realidade aqui é que Barnabé viu diferente. E Deus também ele não é diferente. Ele sempre nos dá o quê? Novas oportunidades. Novas oportunidades. Para você voltar atrás e fazer diferente, né? E isso é que eu entendi e vi nessa parte da lição. Porque quando Jonas então estava em terra e veio a palavra do Senhor dizendo, vai pregar a cidade de Nínive, Jonas se levantou e foi, né? Dessa vez ele obedeceu. E vale nós ressaltarmos uma curiosidade ainda dentro desse contexto, que às vezes se tem a impressão, numa leitura rápida, de que a baleia já lançou Jonas perto da cidade. Mas existem muitas razões para que isso não seja verdade. A primeira delas era que a cidade de Nínive estava às margens de um rio, no meio do continente. Não tem mar. O mar não... Nínive não é uma cidade costeira. Então, esse é o primeiro ponto. E que é importante. E mesmo que para chegar um pouco mais perto, o trajeto que a baleia deveria fazer, vamos supor, não, mas a baleia subiu o rio acima, né? A baleia teria que ter dado uma volta extremamente grande, contornando todo o continente africano para chegar um pouco mais perto. Levaria então, mais de 3 dias. Com certeza. Então, não existe... E isso ainda depois pegando um percurso de rio acima, né? Então, isso não foi o caso. A cidade de Nínive, ela é no meio do continente, a baleia não lançou ali. E existe uma outra razão pela qual agora está mais relacionado à missão de Jonas. Porque se houvesse a possibilidade da baleia tê-lo lançado às portas de Nínive, é como se Deus estivesse agora forçando a ação de Jonas. Jonas, está aqui, é só entrar e fazer. Não, Jonas ainda precisaria se deslocar por vários dias, numa longa distância, até chegar à cidade de Nínive. Ele teria muito tempo para desistir de novo. Mas não, Jonas não desistiu. Agora ele estava pronto para realizar a obra que Deus havia dado. Então Deus, Ele trabalha em nossos corações, Ele permite que venham provas e dificuldades sobre nós para que nós possamos rever as nossas atitudes e nos arrepender delas, mas ainda assim, no final desse processo, Deus ele não nos força. Ele nos propõe de novo a possibilidade de fazermos uma escolha. E agora os frutos do momento anterior vão se manifestar, ou em obediência, ou novamente em rebeldia. Outros acabam se manifestando em rebeldia. E quando isso acontece, algumas vezes Deus ainda trabalha novamente. Em outras vezes, Deus fala como disse acerca de Efraim: deixai-o, estão entregues aos ídolos. Não tem mais o que fazer. Ele, por mais que eu trabalhe, por mais que eu envie correções, advertências e tudo mais, é alguém que já está com sua mente cauterizada, alguém que está com sua mente completamente dominada pelo mal. Só para introduzir o próximo tópico aí, Luzilei. Sim. É interessante o seguinte: como pessoas, muitas vezes, quando alguém falha conosco, ou falha com a comunidade ao qual nós pertencemos, muitas vezes nós olhamos e já queremos riscar o nome dessa pessoa. Falou, ele errou. Não tem mais. Eu fico imaginando se Jonas fosse membro da nossa comunidade hoje. E ele cometesse o erro que ele cometeu. Ou se Jonas fosse julgado por nós, né? Então a realidade é que Deus reconheceu o arrependimento dele e deu uma nova oportunidade.
No caso de Marcos aqui e Barnabé, foi a mesma coisa. Imagine se nós temos uma atitude mais semelhante à de Paulo do que a de Barnabé, né? Não, perdeu a chance. Acabou. Muitas vezes você observa num contexto religioso, muitas vezes a pessoa cometeu uma falha há 20 anos, 10 anos atrás. Deus lá no céu, tenho certeza que já perdoou. Mas os homens da terra não esquecem. E isso deve ser vencido dentro do nosso coração. Nós precisamos entender o seguinte, as pessoas erram, sim, assim como nós também. Todo mundo pode errar. Mas se ele se arrependeu e ele se comprometeu a ser diferente, ele merece uma segunda oportunidade. Deus dá essa oportunidade, nós aqui na Terra também devemos estar com o coração aberto a esse contexto também. Exatamente. Muito bem, vimos nesse terceiro tópico a salvação de Deus para com Jonas, para que ele pudesse continuar a sua vida de serviço.